Olá! Falta muito pouco para o primeiro turno das eleições municipais. Em setembro, um assunto de destaque é o deslocamento de eleitores até o local de votação. Uma das funções da Justiça Eleitoral é fornecer transporte gratuito a brasileiros residentes em zonas rurais, para garantir que eles exerçam o direito do voto. Para isso, é organizada uma comissão de transporte e alimentação que se encarrega de requisitar veículos e embarcações para os dias de votação. Para que essa tarefa seja bem executada, a lei define um cronograma de atividades e fixa prazos, por exemplo, para a formação de uma comissão especial de transporte, que os partidos indiquem aos juízes eleitorais representantes para integrar essa comissão, define prazos para que sejam divulgados os percursos e horários em que esses veículos e embarcações estariam disponíveis para o transporte no dia do pleito. A partir de 22 de setembro, os cidadãos já podem conferir o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores para o primeiro turno e eventual segundo turno. Depois dessa divulgação, partidos, candidatos e eleitores podem contestar o quadro até o dia 25 de setembro. Cabe exclusivamente à Justiça Eleitoral realizar o transporte e a alimentação de eleitores que vivem em zonas rurais. Se esse serviço for prestado por algum partido ou candidato, pode-se configurar o crime de compra de votos, devido à associação do benefício ao comprometimento do voto do eleitor. Também fica caracterizado o delito de transporte irregular de eleitores. A regra é que somente a Justiça Eleitoral pode fazer esse tipo de transporte no dia do pleito. Nem candidatos, nem partidos políticos, nem particulares estão autorizados a fazer esse tipo de transporte. O descumprimento dessas regras fixadas em lei, ele caracteriza crime e as pessoas que infringem essas prescrições da lei podem ficar sujeitas a penas pesadas de reclusão de 4 até 6 anos, além do pagamento de multa. Para que seja cada vez menos necessário o deslocamento de eleitores que vivem em regiões isoladas, a Justiça Eleitoral vem investindo também em pontos de transmissão via satélite. Para estas eleições, mais de 1.200 pontos serão disponibilizados para o envio dos votos dos brasileiros que moram em áreas de difícil acesso. Em um país de dimensões continentais e que guarda a maior biodiversidade do planeta, 3 horas de deslocamento até um centro urbano pode corresponder a 200 ou a somente 30 quilômetros de distância. Não importa o local, se o tempo médio de locomoção de uma comunidade de difícil acesso até a cidade mais próxima for igual ou superior a 3 horas, esse é o parâmetro adotado pela Justiça Eleitoral para utilizar pontos de transmissão via satélite. Como a votação termina às 17 horas e o Tribunal Superior Eleitoral prevê a totalização da ampla maioria dos votos até às 20 horas, os pontos de transmissão são necessários para o cumprimento da meta. O coordenador de infraestrutura do TSE explica que a ferramenta via satélite nada mais é do que uma antena como esta e um computador portátil. Usamos uma antena pequena, com menos de 2 quilos, um notebook, então com uma mochila e esses equipamentos dentro, um técnico consegue transmitir esses votos e esses votos são os primeiros a chegar na Justiça Eleitoral. Após o encerramento da votação nas áreas isoladas, os votos serão transmitidos para totalização em poucos segundos. Dessa forma, as sessões eleitorais montadas em reservas indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos, colônias e vilarejos vão enviar os resultados registrados nas urnas eletrônicas em menos tempo que as sessões localizadas nos grandes centros urbanos. A transmissão acontece via satélite para os tribunais regionais eleitorais dos estados, onde ficam os locais de difícil acesso. E a partir daí, os dados entram em uma rede de comunicação de uso restrito, são recebidos e totalizados. Cabe aos próprios TRS realizarem estudos para saber em quais locais será necessária a tecnologia. Eles realizam um mapeamento de onde os eleitores que estão em seu cadastro estão residindo. Identificam localidades que são muito distantes e localidades que por vezes são perto, mas que a forma de deslocamento até ela
é um pouco complexa. Feito esse estudo, eles repassam ao TSE para que nós possamos analisar dentro desse parâmetro de tempo de